Trabalhando como cozinheira no buffet do casamento, a mulher ficou paralisada ao ver o noivo milionário na cozinha. Era seu marido, que ela acreditava estar morto. Ela correu para o salão e o barulho da cozinha do Hotel Imperial do Cerrado era como uma sinfonia caótica que Renata Sampaio conhecia de cor: o tinir dos pratos, o chiado das frigideiras, os gritos dos ajudantes correndo de um lado para o outro. Tudo isso virou música para os ouvidos dela depois de tantos anos trabalhando em eventos de luxo. Mas hoje era diferente. Hoje o nervosismo batia no peito dela como um tambor desafinado. "Renata, os canapés da mesa 16 estão acabando", gritou Marcelo, um dos garçons mais experientes. "Já vou", ela respondeu, ajustando o avental branco que protegia seu uniforme impecável. 800 mil reais. Era quanto custava aquele casamento. Renata ainda não conseguia acreditar que tinha aceitado comandar a cozinha de um evento tão caro. Não que ela não fosse capaz. Pelo contrário, aos 32 anos, ela tinha se tornado uma das cozinheiras mais respeitadas de Brasília quando o assunto era evento de alto padrão, mas a responsabilidade pesava. Um erro ali, e sua reputação iria por água abaixo. Ela olhou para o relógio na parede, 15 para as 2. A cerimônia começaria em 1 hora, e depois viria a parte mais difícil: servir 400 convidados da elite brasileira sem deixar nada passar batido, enquanto temperava o salmão defumado. A mente dela voou para Clara. Sua filha de 8 anos estava passando o sábado na casa da vizinha, Dona Conceição, provavelmente assistindo desenho e comendo pipoca. Renata sorriu. Pelo menos uma delas estava tendo um dia tranquilo. "Mãe, por que você trabalha tanto nos fins de semana?" Clara tinha perguntado na noite anterior, com aqueles olhos castanhos que eram igualzinhos aos do pai. "Porque a mamãe precisa juntar dinheiro para colocar você numa escola melhor, meu amor", Renata tinha respondido, penteando os cabelos da filha. "E quem sabe até a gente consegue trocar de apartamento." Clara tinha dado aquele sorriso doce que derretia o coração de Renata. "Tá bom, mãe, mas promete que domingo a gente vai no parque." "Prometo, era sempre assim." Renata trabalhava como uma condenada para dar o melhor para Clara. E a menina nunca reclamava. Ela sabia que a mãe fazia de tudo por ela, especialmente depois que o pai... Renata balançou a cabeça, expulsando aqueles pensamentos. Não era hora de ficar remoendo o passado. Rodrigo tinha morrido há 3 anos e meio, e ela tinha que seguir em frente. Tinha que ser forte por Clara. Lembrava como se fosse ontem, aquela tempestade terrível que caiu sobre Brasília em dezembro. Rodrigo tinha saído para buscar uns documentos no escritório. Pelo menos foi o que ele disse. Nunca mais voltou. Na manhã seguinte, a polícia ligou. Tinham encontrado o carro dele destruído embaixo da ponte estaiada do Sol. O rio Paranoá estava revolto por causa da chuva, e alguns objetos pessoais de Rodrigo boiaram perto dos destroços. A carteira, o relógio que ela tinha dado de presente no aniversário de casamento deles, até mesmo a aliança. Mas o corpo nunca apareceu. Infelizmente é comum em casos assim. O delegado tinha explicado, com aquela voz cansada de quem já viu de tudo. O rio estava muito agitado, e com a força da correnteza, às vezes o corpo vai parar muito longe, ou fica preso no fundo. Vamos manter as buscas. Mas Renata sabia o que aquele mas significava. Depois de 2 semanas procurando, eles desistiram. Rodrigo Tavares foi oficialmente declarado presumivelmente morto. Presumivelmente morto. Que palavra esquisita, como se a morte fosse uma suposição, não uma certeza. Renata odiava essa expressão. Mas teve que se acostumar. Teve que se acostumar com muita coisa naqueles primeiros meses. Com a cama vazia, com o silêncio da casa, com Clara perguntando todo dia quando o papai ia voltar. O pior tinha sido explicar para a menina. Como você diz para uma criança de 4 anos que o pai dela morreu, mas que não tem um corpo para enterrar? Como você explica que às vezes as pessoas simplesmente desaparecem? "O papai foi para o céu, meu amor", Renata tinha dito, segurando Clara no colo enquanto a menina chorava. "Ele não vai voltar, mas ele está olhando por nós lá de cima." "Mas por que ele não se despediu?" Clara tinha perguntado, com aquela lógica cruel das crianças. Renata não soube o que responder. Na verdade, essa pergunta a incomodava também. Rodrigo tinha saído de casa naquela noite sem nem dar um beijo de despedida. Eles tinham brigado por causa de dinheiro.
Sempre dinheiro, ele andava estranho. Nervoso, falando que tinham problemas no trabalho, mas nunca explicou direito o que estava acontecendo. Depois que ele morreu, Renata descobriu que os problemas eram bem piores do que imaginava. Rodrigo deixou dívidas. Muitas dívidas. O apartamento onde moravam estava hipotecado, e ela teve que vender quase tudo para quitar as pendências. Acabou se mudando para um lugar menor, mais simples, mas que cabia no orçamento apertado. Foi aí que ela mergulhou de cabeça no trabalho. Cozinhar sempre foi sua paixão, mas virou questão de sobrevivência. Começou fazendo quitutes para vender na escola de Clara. Depois conseguiu trabalho em uma lanchonete. Até que finalmente chegou onde estava hoje, comandando a cozinha dos eventos mais caros da cidade. Renata, a voz de Fernando, o coordenador do evento, a trouxe de volta para o presente. Os noivos já chegaram. O pessoal do cerimonial quer dar uma olhada no cardápio. Claro, já levo. Ela ajeitou o cabelo que sempre teimava em escapar da touca e pegou a bandeja com as amostras dos pratos principais. Enquanto caminhava pelo corredor que ligava a cozinha ao salão principal, deu uma espiada no ambiente. Era de tirar o fôlego, flores brancas e douradas por todos os lados, lustres de cristal que pareciam custar mais que o salário dela de um ano inteiro, e uma decoração que gritava luxo em cada detalhe. Os convidados já estavam chegando, todos vestidos como se tivessem saído de uma revista de moda. Renata se sentia um peixe fora d'água ali no meio. Não que ela se importasse. Estava acostumada a trabalhar para gente rica, mas sempre havia aquele pequeno incômodo, aquela sensação de que ela não pertencia àquele mundo. Pelo menos Clara vai ter uma escola melhor, pensou, lembrando do pagamento gordo que receberia no final do dia. Estava voltando para a cozinha quando ouviu uma risada, masculina, alta, vinda do grupo de homens que conversava perto do altar. Uma risada que ela conhecia como a palma da própria mão. O mundo parou. Renata sentiu o sangue gelando nas veias. Aquela risada. Não podia ser. Era impossível. Rodrigo estava morto. Morto há 3 anos e meio. Ela tinha visto os destroços do carro, os objetos pessoais. Tinha chorado no velório sem corpo. Tinha explicado para Clara que o pai nunca mais voltaria. Mas aquela risada, com as mãos tremendo, ela se virou devagar na direção do som. Um grupo de homens elegantes conversava animadamente perto do altar. Todos de terno caro, todos rindo de alguma piada que alguém tinha contado. E ali, no meio deles, estava Rodrigo. Rodrigo Tavares, seu marido morto, vestindo um terno que devia custar mais que o carro dela, rindo como se não tivesse uma preocupação no mundo. A bandeja escorregou das mãos trêmulas de Renata e se espatifou no chão com um barulho ensurdecedor. Os canapés voaram para todos os lados, e o molho especial que ela tinha preparado se espalhou pelo mármore como uma pequena catástrofe. Algumas pessoas se viraram para olhar, mas Renata nem notou. Seus olhos estavam fixos no homem que devia estar morto. Rodrigo olhou na direção do barulho, e quando os olhos deles se encontraram, foi como se um raio tivesse caído ali no meio do salão. O rosto dele empalideceu na mesma hora. As mãos tremeram. Por um segundo, apenas um segundo, ela viu o pânico nos olhos dele. Aquele mesmo pânico que ela conhecia tão bem, que aparecia sempre que ele estava escondendo alguma coisa. Então ele se virou e voltou a conversar com os outros homens, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse visto a mulher que chorou sua morte por 3 anos e meio. Renata ficou ali parada, no meio dos cacos e da comida derramada, tentando processar o que tinha acabado de ver. Tinha que ser um engano. Tinha que ser alguém parecido com Rodrigo. Não podia ser ele. Não podia ser. Mas no fundo do coração, ela sabia que era. Renata não sabia quanto tempo ficou ali parada. Olhando para os cacos espalhados no chão, podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 1 hora. O tempo tinha perdido completamente o sentido desde que viu aquele rosto familiar no meio dos convidados. Renata, que foi isso? Marcelo apareceu correndo com uma vassoura e uma pá. Você está bem. Parece que viu um fantasma. Se ele soubesse como estava certo. Eu tropecei. Ela mentiu. A voz saindo fraca e trêmula. Me ajuda aqui, enquanto eles limpavam a bagunça. Renata não conseguia tirar os olhos do grupo onde Rodrigo estava. Ele continuava conversando normalmente, rindo,
cumprimentando pessoas, como se fosse apenas mais um convidado qualquer. Mas ela conhecia cada gesto dele, cada expressão, a forma como ele passava a mão no cabelo quando estava nervoso, o jeito que ele olhava para os lados quando queria fugir de uma situação, e ele estava fazendo exatamente isso agora. Pronto, já era, disse Marcelo, juntando os últimos cacos. Vai fazer outro prato. Claro, claro, Renata murmurou, mas nem estava ouvindo direito. Ela precisava ter certeza, precisava chegar mais perto, olhar direito para aquele homem e confirmar se estava ficando louca ou se o impossível tinha acontecido. Porque se fosse mesmo Rodrigo, se ele estivesse vivo esse tempo todo, a raiva começou a queimar no peito dela como fogo. Marcelo, você pode cuidar das coisas aqui por uns minutos. Preciso verificar umas coisas no salão. Claro, chefe, mas não demora, hein? Daqui a pouco começa a cerimônia. Renata tirou o avental e a touca, ajeitou o cabelo e saiu da cozinha com o coração batendo como um tambor. Cada passo em direção ao salão principal parecia durar uma eternidade. Suas pernas estavam bambas, e ela teve que se apoiar na parede algumas vezes para não cair. O salão estava ainda mais cheio agora. Garçons circulavam com taças de champanhe, e o burburinho das conversas criava uma atmosfera festiva que contrastava totalmente com o turbilhão de emoções que Renata sentia. Ela se escondeu atrás de uma das colunas decoradas e observou o grupo onde tinha visto Rodrigo. Ele ainda estava lá, agora conversando com um homem mais velho de bigode grisalho e uma mulher loira de vestido azul. Estava de perfil para ela, mas não havia mais dúvida. Era ele, era definitivamente ele, o mesmo perfil marcante, o mesmo sorriso de canto que ela conhecia desde os tempos da faculdade, o mesmo homem que tinha beijado ela pela primeira vez debaixo da chuva, que tinha pedido ela em casamento no restaurante preferido deles, que tinha segurado a mão dela durante o parto de Clara, o mesmo homem que tinha desaparecido numa tempestade e a deixado sozinha para criar a filha deles. Renata sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas não era tristeza, era raiva pura. Como ele podia estar ali, vivo, bem vestido, rindo, enquanto ela tinha passado 3 anos e meio chorando a morte dele. Enquanto Clara perguntava por que o papai tinha ido embora sem se despedir, nesse momento, Rodrigo se virou e olhou diretamente para ela. Desta vez, não havia como fingir que não tinha visto. Os olhos dele se encontraram através do salão, e Renata viu o pânico tomar conta do rosto dele. Ele murmurou alguma coisa para as pessoas com quem estava conversando e começou a caminhar rapidamente em direção à saída do salão. Renata não pensou 2 vezes, saiu de trás da coluna e o seguiu. Ele estava indo em direção aos corredores que levavam aos banheiros e às salas de reunião do hotel, lugares mais reservados, longe dos olhos curiosos dos convidados. Renata acelerou o passo, o salto fazendo barulho no mármore. Rodrigo! Ela chamou quando chegaram a um corredor vazio. Ele parou, mas demorou alguns segundos para se virar, quando finalmente olhou para ela. Renata viu que o rosto dele estava pálido como papel. Você está me confundindo com outra pessoa, ele disse, mas a voz tremeu. Rodrigo Tavares. Ela repetiu o nome completo dele, devagar, saboreando cada sílaba. Nascido em 15 de março de 1990, contador da construtora Andrade em Figueira, casado comigo há 7 anos, pai da Clara. Eu não sei de que você está falando. Meu nome é Eduardo Camargo, e eu nunca vi você na minha vida. A mentira saiu tão naturalmente dos lábios dele que Renata quase duvidou de si mesma por um segundo. Quase. Mas ela conhecia aquele homem melhor que ninguém. Conhecia o jeito que ele piscava quando mentia. Conhecia a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que ele tinha desde criança. Conhecia a marca de nascença no pescoço que ficava escondida pela gola da camisa. Eduardo Camargo, ela repetiu, sentindo a raiva crescer ainda mais. Sério, Rodrigo, 3 anos e meio fingindo que estava morto. E agora você vem com essa. Eu não sou. 3 anos e meio. Ela explodiu, não conseguindo mais se controlar. 3 anos e meio eu acreditei que você estava morto. 3 anos e meio chorando. Sofrendo, explicando para a Clara por que o papai dela nunca mais ia voltar. Rodrigo olhou nervoso para os lados.
como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Abaixa a voz, ele sussurrou. Se alguém ouvir o quê? Renata gritou ainda mais alto. A verdade, que você é um mentiroso, que você fingiu a própria morte para fugir de mim e da sua filha. Não foi assim, ele disse rapidamente, se aproximando dela. Renata, você não entende, eu não tinha escolha. Ah, agora você admite que é o Rodrigo. Ele passou a mão no cabelo, exatamente do jeito que sempre fazia quando estava desesperado. Olha, eu posso explicar, mas não aqui, não agora. Tem muita gente e se descobrirem... Descobrirem o quê? Que você é um fantasma, que você ressuscitou só para se casar com outra mulher. Casar. Rodrigo franziu a testa. Do que você está falando? Você está vestido de noivo, Rodrigo, ou Eduardo. Ou sei lá que nome você está usando agora. A ficha caiu nos olhos dele, e por um momento Renata viu algo que parecia remorso. Renata, você o quê? Ia me convidar para o casamento? Ia me mandar um cartão? Compareça ao casamento do homem que você chorou por 3 anos. Não foi planejado. Eu nunca quis que você soubesse. Nunca quis que eu soubesse. A voz dela ecoou pelo corredor. Rodrigo, eu sou sua esposa. Clara é sua filha. Como você nunca quis que a gente soubesse que você estava vivo. Porque vocês estavam melhor sem mim. Ele disse baixinho. Eu estava com problemas. Problemas sérios. Gente perigosa atrás de mim. Se eu ficasse, vocês também estariam em perigo. Que problemas. Que gente perigosa. Rodrigo hesitou, olhando para os lados mais uma vez. Eu devo dinheiro, muito dinheiro, para pessoas que não brincam em serviço. Quanto? Não importa quanto. Quanto? Rodrigo, 2 milhões. Ele sussurrou. Renata sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 2 milhões. Como você conseguiu dever 2 milhões de reais? Foram investimentos que deram errado. Eu peguei dinheiro emprestado achando que conseguiria devolver rápido, mas... Você pegou dinheiro de agiota. Ela interrompeu incrédula. Eu precisava tentar alguma coisa. A gente estava com tantas dívidas, o apartamento hipotecado, e eu pensei que se conseguisse fazer aquele dinheiro render, então você preferiu fingir que estava morto a conversar comigo sobre os problemas. Eles ameaçaram vocês. Renata, disseram que se eu não pagasse, iam fazer mal para você e para a Clara. Eu não podia deixar isso acontecer. E você achou que desaparecer era a solução. Foi a única coisa que eu consegui pensar na hora. Eles pararam de me procurar depois que pensaram que eu estava morto. Vocês ficaram seguras. Renata olhou para ele com nojo. Seguras, Rodrigo. Você sabe pelo que eu passei. Você sabe como foi difícil explicar para uma criança de 4 anos que o pai dela tinha morrido. Você faz ideia de quantas noites a Clara chorou perguntando se foi culpa dela. Eu não queria. E agora? Ela interrompeu. Agora você está aqui, todo arrumadinho, pronto para se casar com outra mulher. E tudo bem. Os problemas sumiram. Os agiotas desapareceram. Rodrigo não respondeu, mas o silêncio dele disse tudo. Meu Deus. Renata sussurrou, entendendo a verdade. Você nunca teve intenção de voltar, né? Você só quis se livrar de nós. Não é assim. É sim. Você viu uma oportunidade de começar do zero. Sem responsabilidades, sem uma esposa cobrando, sem uma filha para sustentar. E você aproveitou. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva pura. Você é um covarde. Rodrigo Tavares. Um covarde mentiroso que preferiu fingir que estava morto a assumir os próprios problemas. Renata, por favor. E agora vai fazer o quê? Vai continuar fingindo que eu não existo? Vai se casar com essa moça e viver feliz para sempre enquanto sua filha verdadeira cresce, achando que o pai dela está morto? Rodrigo abriu a boca para responder, mas nesse momento, uma voz feminina ecoou pelo corredor. Eduardo, Eduardo, onde você está? Eles se viraram e viram uma jovem loira de vestido de noiva vindo em direção a eles. Linda, delicada, com cara de quem nunca teve que se preocupar com dinheiro na vida. A noiva, a nova vida de Rodrigo. Renata olhou para a moça, depois para Rodrigo, e sentiu algo se quebrando definitivamente dentro do peito.
Ela sabia exatamente o que ia fazer. Eduardo. A jovem chamou novamente, caminhando pelo corredor com passos delicados. O vestido de noiva custosamente bordado arrastava no chão de mármore como uma nuvem branca. Amor, eu estava te procurando. Renata observou a aproximação da moça com uma mistura de fascínio e horror. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, pele sem uma marca sequer, e aquele ar de quem nunca teve que se preocupar com conta no fim do mês, era tudo que Renata não era. Jovem, rica, ingênua, Rodrigo se endireitou imediatamente, assumindo uma postura completamente diferente. O pânico que estava estampado no rosto dele segundos antes foi substituído por um sorriso forçado, mas convincente. Isabela, meu amor, ele disse, indo ao encontro dela. Estava só, conversando com uma das funcionárias do evento. Ela queria tirar umas dúvidas sobre o cardápio. Funcionária. Renata quase riu da ironia. Para a nova vida dele. Ela era apenas mais uma funcionária. Não a mulher que tinha dividido a cama com ele por 7 anos, que tinha carregado a filha dele na barriga, que tinha chorado a morte dele até não ter mais lágrimas. Ah, que bom. Isabela sorriu para Renata com sinceridade genuína. Espero que tudo esteja correndo bem. Mamãe ficou preocupada com os canapés. Disse que ouviu um barulho na cozinha há pouco. Foi só um pequeno acidente. Renata respondeu, forçando um sorriso. Nada que não tenha sido resolvido. Ótimo. Isabela se pendurou no braço de Rodrigo como uma adolescente apaixonada. Eduardo, papai quer falar com você. Acho que é sobre a lua de mel em Paris. Paris? Claro que seria Paris. Renata lembrou da lua de mel dela com Rodrigo. 3 dias numa pousada em Caldas Novas, porque era tudo que eles podiam pagar na época. Ela tinha achado o máximo, e ele tinha prometido que um dia eles voltariam, numa viagem melhor, quando tivessem mais dinheiro. Mais uma mentira. Já vou, amor, Rodrigo disse, mas seus olhos estavam fixos em Renata, implorando silenciosamente para que ela não dissesse nada. Você vai ficar bem aqui. Isabela perguntou para Renata, com aquela gentileza automática que gente rica tem com funcionários. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Obrigada, Renata murmurou. Vocês fazem um casal lindo. Era cruel, mas ela precisava ver a reação de Rodrigo, e não se decepcionou. Ele ficou ainda mais pálido. Se isso era possível... Ah, obrigada, Isabela corou, claramente encantada com o elogio. Eduardo é perfeito. Nunca imaginei que fosse encontrar alguém assim. Alguém assim, se ela soubesse. Há quanto tempo vocês estão juntos? Renata perguntou, fingindo interesse casual. 2 anos? Isabela respondeu radiante. Nos conhecemos numa festa de caridade que papai organizou. Eduardo tinha acabado de chegar de Belo Horizonte. Estava expandindo os negócios para Brasília. Foi amor à primeira vista. Belo Horizonte. Então foi lá que ele se escondeu. Renata fez as contas rapidamente. 2 anos de relacionamento significava que ele tinha começado a namorar Isabela apenas 1 ano e meio depois de fingir a própria morte. Enquanto ela ainda estava de luto, usando preto, chorando sozinha no quarto, ele já estava conquistando uma herdeira. E que tipo de negócio o Eduardo tem? Ela continuou, ignorando os olhares desesperados de Rodrigo. Consultoria empresarial. Isabela respondeu orgulhosa. Ele ajuda empresas a organizarem as finanças. Otimizar investimentos, é super inteligente. Papai ficou impressionado quando investigou ele antes de aprovar nosso namoro. Investigou. Renata quase riu alto. Se o pai de Isabela tivesse investigado direito, teria descoberto que Eduardo Camargo era uma farsa completa. Que interessante, ela murmurou. E a família dele? Ele tem irmãos, pais? Infelizmente não. Isabela suspirou com tristeza genuína. Eduardo é órfão. Os pais morreram quando ele era jovem. E ele não tem mais ninguém. Por isso eu fico ainda mais feliz em poder dar uma família para ele. Órfão. Renata sentiu a raiva fervendo ainda mais no peito. Rodrigo não era órfão. Os pais dele estavam vivos e moravam em Goiânia. Eles tinham adorado Clara. Sempre ligavam no aniversário da neta, mandavam presentes no Natal. Depois que ele morreu,
Continuaram ajudando Renata nos momentos mais difíceis. E agora essa moça ingênua achava que estava salvando um pobre órfão solitário. Eduardo! Isabela puxou o braço dele. Vamos, papai não gosta de esperar. Claro, amor, ele disse, mas hesitou por um segundo, olhando para Renata. Vai, Renata disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Não deixe seu sogro esperando. Ela os observou se afastando. Isabela tagarelava alegremente sobre alguma coisa relacionada à cerimônia, enquanto Rodrigo acenava com a cabeça, fingindo prestar atenção. Mas Renata via a tensão no corpo dele, o jeito como ele olhava para trás de vez em quando para ter certeza de que ela não estava seguindo. Quando eles desapareceram no final do corredor, Renata se apoiou na parede e fechou os olhos. 2 vidas. Rodrigo estava vivendo 2 vidas completamente diferentes. E ela tinha acabado de ver as 2 se chocarem. Na primeira vida, ele era Rodrigo Tavares, contador endividado, marido e pai que tinha fugido dos problemas fingindo a própria morte. Na segunda, ele era Eduardo Camargo, empresário bem-sucedido, órfão solitário que tinha conquistado o coração de uma herdeira, e a transição entre as 2 tinha sido perfeita, quase artística. Na verdade, se ela não o conhecesse tão bem, poderia até ter duvidado de si mesma. Renata voltou para a cozinha no piloto automático. Sua mente estava trabalhando a 1000 por hora. Processando tudo que tinha descoberto, Rodrigo não estava apenas vivo. Ele estava vivendo melhor do que nunca. Terno caro, noiva rica, lua de mel em Paris, vida de luxo. Enquanto ela, Renata, Marcelo veio correndo até ela. Ainda bem que você voltou. O pessoal do cerimonial quer trocar o horário de servir o prato principal. E a família do noivo está perguntando se tem opção vegetariana? Família do noivo. Renata quase riu da ironia. A família de Eduardo Camargo provavelmente era formada por atores pagos ou amigos que toparam bancar a farsa. Tudo bem, ela respondeu automaticamente. Vamos fazer as mudanças. Mas enquanto seus braços se moviam preparando os pratos, sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Clara, que ainda guardava um desenho que tinha feito para o pai no Dia dos Pais do ano passado. Para o papai que está no céu, ela tinha escrito com letrinhas tortas. Estava pensando nas noites que passou acordada, se perguntando o que tinha feito de errado para Rodrigo não ter sido mais cuidadoso naquela estrada molhada, nas vezes que se culpou por ter brigado com ele antes dele sair de casa naquela noite fatal. Estava pensando em todas as contas que teve que pagar sozinha, todos os planos que teve que cancelar, todas as vezes que Clara perguntou se elas eram pobres agora que não tinham mais o papai. E enquanto isso, Rodrigo estava em Belo Horizonte, conquistando uma patricinha, construindo uma identidade falsa, planejando um casamento de R$800 mil. Renata, você está bem. Marcelo tocou no braço dela. Você está cortando esse tomate há 5 minutos. Ela olhou para baixo e viu que tinha reduzido o tomate a uma pasta vermelha. Desculpa, murmurou, jogando tudo fora. Estou meio distraída. Quer que eu chame outra pessoa para te ajudar? Você parece meio... abalada. Abalada. Que palavra interessante, sim. Ela estava abalada. Seu mundo tinha sido virado de cabeça para baixo pela segunda vez. A primeira foi quando soube que Rodrigo tinha morrido. A segunda foi descobrir que ele nunca tinha morrido. Não, estou bem. Ela mentiu. É só nervosismo por causa do evento. Mas ela não estava bem, estava furiosa, estava com vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, de fazer Rodrigo pagar por cada lágrima que ela tinha derramado, por cada noite que Clara tinha chorado perguntando pelo pai. E então, de repente, ela soube exatamente o que ia fazer. Olhou para o relógio, 15 para as 3, a cerimônia começaria em 15 minutos. 400 convidados da elite brasileira, incluindo políticos, empresários, gente da mídia, todos ali para testemunhar o casamento do ano entre a herdeira dos Montenegro e o bem-sucedido Eduardo Camargo. Renata sorriu pela primeira vez, desde que tinha visto Rodrigo. Se ele queria uma cerimônia inesquecível, ela ia dar exatamente isso para ele. A cerimônia começou pontualmente às 3 da tarde. Do seu posto na cozinha, Renata podia ouvir o som do quarteto de cordas que tocava a marcha nupcial, seguido pelos murmúrios admirados dos convidados. Quando Isabela entrou no salão, provavelmente estava deslumbrante, pensou Renata com amargura. Jovem,
inocente, radiante de felicidade por estar se casando com o homem dos seus sonhos. Se ela soubesse que estava se casando com o pesadelo de outra mulher... Renata, você tem certeza de que está bem? Marcelo perguntou pela terceira vez. Você está com uma cara estranha desde que voltou do salão. Estou ótima. Ela respondeu, verificando mais uma vez se tinha tudo o que precisava no bolso do avental. A certidão de casamento dela com Rodrigo, que sempre carregava na carteira. A foto dos 3 juntos que tirou no último Natal antes dele morrer. E a aliança dele, que ela nunca tinha conseguido se desfazer, guardada numa corrente que usava no pescoço. Provas irrefutáveis de que Eduardo Camargo era uma farsa. O som do órgão parou, e ela ouviu a voz do celebrante ecoando pelo salão através do sistema de som do hotel. Era agora ou nunca. Marcelo, assume aqui por mim, ela disse, tirando o avental. Tenho que resolver uma coisa urgente. Agora, bem no meio da cerimônia. Principalmente agora. Renata caminhou pelos corredores do hotel com passos firmes e decididos. Cada passo a aproximava do momento em que ia explodir a vida perfeita que Rodrigo tinha construído sobre as cinzas da família que ele abandonara. Cada passo a levava mais perto da justiça. As portas do salão principal estavam fechadas, mas ela podia ouvir perfeitamente o que estava acontecendo lá dentro. O celebrante estava falando sobre amor, compromisso, fidelidade, palavras que deviam estar fazendo Rodrigo se contorcer internamente. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou se cale para sempre. A voz do celebrante reverberou pelo salão. Perfeito. Renata empurrou as portas duplas com força, fazendo-as se escancararem com um barulho que ecoou pelo salão inteiro. 400 pares de olhos se viraram para ela simultaneamente. O quarteto de cordas parou de tocar no meio de uma nota. O celebrante ficou de boca aberta, e Rodrigo ficou branco como o vestido da noiva. Eu sei de um impedimento, Renata gritou, sua voz ecoando pelas paredes de mármore. O salão explodiu em murmúrios chocados. Convidados se viraram uns para os outros, tentando entender o que estava acontecendo. Isabela, que estava de costas para a porta, se virou lentamente, confusa. Renata começou a caminhar pelo corredor central, entre as fileiras de cadeiras. Cada passo ressoava no silêncio tenso que tinha se instalado no ambiente. Os convidados a observavam como se ela fosse uma aparição, uma intrusa que tinha saído do nada para interromper o casamento do ano. Este homem, ela apontou diretamente para Rodrigo, não pode se casar porque ele já é casado. O barulho de conversas paralelas ficou ensurdecedor. Alguém gritou, chamem a segurança, no fundo do salão. Mas Renata continuou caminhando, os olhos fixos no homem que tinha arruinado sua vida. Ele não pode se casar porque ele já tem uma família. Ela continuou, agora bem próxima do altar. Uma esposa e uma filha que choraram a morte dele por 3 anos e meio. Segurança. Um homem de terno gritou. Provavelmente Ernesto Montenegro, o pai de Isabela. Não há necessidade de segurança, Renata disse, sua voz cortando o caos. Eu só vim trazer a verdade. Este homem não é Eduardo Camargo. Ele é Rodrigo Tavares, meu marido. Isabela cambaleou, sendo amparada pelas madrinhas. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de choque. Isso é loucura. Ernesto Montenegro se levantou da primeira fileira. Eduardo, diga alguma coisa. Diga para essa mulher que ela está louca. Todos os olhos se voltaram para Rodrigo, esperando que ele negasse, que explicasse, que fizesse alguma coisa, mas ele estava mudo, paralisado, olhando para Renata como se ela fosse o diabo em pessoa. Fala, Eduardo, Renata disse, com sarcasmo venenoso. Ou deveria dizer, Rodrigo, conta para sua noivinha quem você realmente é. Eu não sei do que ela está falando. Ele finalmente conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não sabe? Renata riu alto. Então talvez isso ajude a refrescar sua memória. Ela tirou a foto do bolso e a ergueu bem alto para que todos pudessem ver. Natal de 2020, ela anunciou. Eu, Rodrigo Tavares, e nossa filha Clara, 3 meses antes dele fingir a própria morte para fugir de nós. A foto passou de mão em mão entre os convidados da primeira fileira.
Renata ouviu exclamações abafadas, palavrões sussurrados, o som inconfundível de pessoas escandalizadas. Isso pode ser qualquer pessoa. Ernesto tentou argumentar. Mas sua voz não soava mais tão segura. Pode. Renata tirou a certidão de casamento do bolso. Então o que você fala disso? Certidão de casamento de Renata Sampaio e Rodrigo Tavares, registrado no cartório de Brasília, dia 23 de março de 2017. 7 anos de casamento, senhor Montenegro. 7 anos. O documento também circulou entre os convidados. O silêncio no salão era sepulcral agora. Até mesmo as crianças tinham parado de fazer barulho. E tem mais. Renata continuou, puxando a corrente do pescoço. Pendurada nela estava a aliança de Rodrigo, que ela tinha guardado como uma relíquia sagrada. A aliança dele, a que eu guardei como lembrança do homem que eu achava que tinha morrido. Ela segurou a aliança no alto, deixando que a luz dos lustres de cristal se refletisse no ouro. Quer ver se serve no seu dedo, Eduardo? Ela perguntou, com doçura venenosa. Rodrigo recuou um passo, como se a aliança fosse queimá-lo. Por favor, ele sussurrou, tão baixo que só Renata, Isabela e o celebrante conseguiram ouvir. Por favor, não faça isso. Não faça o quê, Rodrigo? Não conte a verdade. Renata se virou para Isabela, que estava claramente em choque. Quer saber a verdade sobre seu noivo, querida? Ele fingiu a própria morte numa tempestade. Deixou o carro destruído embaixo de uma ponte para todos pensarem que tinha morrido. Deixou a esposa e a filha passando necessidade enquanto ele construía uma vida nova com documentos falsos. Não pode ser verdade. Isabela balbuciou, olhando para Rodrigo com olhos suplicantes. Eduardo, diz que não é verdade. Diz que você não fez isso. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Ele é um criminoso, Renata gritou, se dirigindo agora para todo o salão. Ele roubou dinheiro da empresa onde trabalhava, forjou documentos, assumiu uma identidade falsa e agora estava tentando se casar de novo sem nem ter se divorciado da esposa anterior. O caos tomou conta do salão. Convidados se levantaram das cadeiras, todos falando ao mesmo tempo. Flashes de celulares começaram a disparar de todos os lados. Alguém estava gravando tudo. Segurança, segurança. Ernesto berrava, mas os seguranças do hotel pareciam tão atordoados quanto todo mundo. Pai. Isabela se virou para Ernesto, lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade. Ele mentiu para nós. Ernesto olhou para Rodrigo com ódio puro. É verdade. Ele perguntou, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Tudo que essa mulher disse é verdade. Rodrigo olhou ao redor do salão. 400 pares de olhos o julgando, celulares gravando cada segundo, sua farsa desmoronando em tempo real, transmitida ao vivo pelas redes sociais dos convidados. E então, finalmente, ele desabou. Eu posso explicar, ele disse, a voz quebrando. Eu posso explicar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então explica, Renata disse, cruzando os braços. Explica para sua noiva por que você fingiu estar morto. Explica para ela por que nossa filha de 8 anos ainda chora perguntando quando o papai vai voltar do céu. Isabela soltou um gemido de dor e se jogou nos braços das madrinhas, que mal conseguiam sustentá-la. O vestido de noiva, que custara uma fortuna, estava agora manchado de lágrimas e rímel. Isabela, Rodrigo deu um passo em direção a ela, mas foi impedido pelo braço firme de Ernesto. Não chegue perto da minha filha, o homem mais velho disse, com uma frieza que fez até Renata arrepiar. Nunca mais chegue perto da minha filha. Por favor, deixe eu explicar. Explicar. Ernesto riu sem humor. Explicar como você enganou toda a minha família. Como você ia se casar com minha filha sendo casado com outra mulher. Como você mentiu sobre tudo, desde seu nome até sua história de vida. Rodrigo não tinha resposta, pela primeira vez desde que Renata o conhecia. Ele estava completamente sem palavras. É melhor você sair. Ernesto continuou, sua voz baixa e perigosa. É melhor você sair agora, antes que eu faça alguma coisa que vou me arrepender. Ernesto, por favor. Saia! O homem explodiu, finalmente perdendo a compostura. Saia do meu hotel, saia da minha vista.
E se eu descobrir que você chegou perto da minha filha de novo, eu juro que... Rodrigo não esperou para ouvir o resto da ameaça. Saiu correndo do altar, empurrando convidados no caminho, desesperado para escapar dos olhares acusadores e dos flashes dos celulares. Renata o observou fugir, sentindo uma satisfação amarga. 3 anos e meio de sofrimento tinham acabado de ser vingados em menos de 10 minutos. Justiça, finalmente, tinha sido feita. O silêncio que se seguiu à fuga de Rodrigo foi quebrado pelo som de passos firmes, vindo do fundo do salão. Um homem alto, de uns 40 anos, caminhava entre as fileiras de cadeiras com a postura confiante de quem estava acostumado a assumir o controle de situações caóticas. Detetive Marco Vasconcelos, Polícia Civil, ele anunciou, mostrando a carteira de identificação. Peço a todos que mantenham a calma e permaneçam em seus lugares. Renata o observou se aproximar, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, terno bem cortado, mas não ostensivo, olhos inteligentes que pareciam absorver cada detalhe da cena. Havia algo reconfortante na presença dele, uma autoridade natural que fez o tumulto diminuir alguns decibéis. Detetive. Ernesto Montenegro se aproximou, claramente aliviado por ver alguém com autoridade assumir a situação. Obrigado por estar aqui, embora eu imagine que não esperava este tipo de entretenimento quando aceitou nosso convite. Definitivamente não. Marco respondeu com um meio sorriso. Mas parece que o trabalho me segue até nos dias de folga. Ele se virou para Renata, que ainda estava parada perto do altar, segurando as provas que tinha acabado de apresentar. Senhora, a senhora foi quem fez essas acusações. Não foram acusações. Renata respondeu erguendo o queixo. Foi a verdade. Cada palavra que eu disse ali é verdade. Entendo. E qual é seu nome? Renata Sampaio, Renata Tavares, na verdade, esposa legítima do homem que acabou de fugir daqui. Marco assentiu, tirando um pequeno caderno do bolso interno do paletó. E o nome verdadeiro dele é Rodrigo Tavares, 32 anos, contador, morava comigo na Asa Norte até fingir a própria morte em dezembro de 2021. Fingir a própria morte, Marco repetiu, fazendo anotações. Essa é uma acusação séria, senhora Tavares. Tem como comprovar? Renata entregou a ele a certidão de casamento, a foto e mostrou a aliança que ainda segurava. Tenho mais documentos em casa, certidão de nascimento da nossa filha, comprovantes de residência, contas bancárias conjuntas, tudo o que precisar para provar que ele é mesmo o Rodrigo. Marco examinou os documentos com atenção profissional. E quando foi a última vez que viu seu marido vivo? 15 de dezembro de 2021, ele saiu de casa durante uma tempestade, dizendo que ia buscar uns documentos no escritório. Nunca mais voltou. No dia seguinte, a polícia achou o carro dele destruído embaixo da ponte estaiada do Sol. Lembro desse caso, Marco disse, franzindo a testa. Foi arquivado como acidente fatal, mas o corpo nunca foi encontrado, porque ele não estava morto. Renata disse amargamente. Estava em Belo Horizonte, construindo uma vida nova com o nome de Eduardo Camargo. Enquanto eles conversavam, Isabela continuava sendo consolada pelas madrinhas. O vestido de noiva de R$300 mil estava amarrotado, a maquiagem borrada pelas lágrimas. De vez em quando ela soluçava alto, repetindo: como ele pôde fazer isso comigo? Como um mantra desesperado. Detetive. Ernesto se aproximou novamente. Preciso saber. Minha filha corre algum risco. Este homem, este criminoso, ele pode tentar fazer mal a ela. É difícil dizer neste momento, Marco respondeu diplomaticamente. Mas vou recomendar que aumentem a segurança por precaução. E vou precisar de todas as informações que vocês têm sobre Eduardo Camargo, documentos, comprovantes, tudo que possa ajudar na investigação. Claro, tenho tudo no escritório. Marco se virou novamente para Renata. Senhora Tavares, a senhora mencionou que seu marido trabalhava como contador. Em que empresa? Construtora Andrade & Figueira. Ele trabalhava lá há 5 anos antes de fingir que morreu? O rosto de Marco mudou sutilmente. Uma expressão de reconhecimento passou pelos olhos dele. Andrade & Figueira, ele repetiu lentamente. Interessante. Por quê? O senhor conhece a empresa? Digamos que eles já passaram pela nossa mesa algumas vezes. Investigações sobre irregularidades em contratos públicos,
suspeitas de superfaturamento. Nunca conseguimos provar nada concreto. Mas ele não terminou a frase, mas Renata entendeu a implicação. O senhor acha que o Rodrigo estava envolvido nessas irregularidades? É uma possibilidade que vou investigar, me diga. Sua família passou por dificuldades financeiras antes da morte dele? Renata riu sem humor. Dificuldades é pouco. A gente estava quebrado, o apartamento hipotecado, cartão de crédito estourado, conta no vermelho. Eu não entendia como, porque o salário dele era bom. Agora faz sentido. Como assim? Ele devia ter roubado dinheiro da empresa e perdido tudo em algum investimento furado, ou em jogo, ou com agiota. Ele sempre foi meio ambicioso demais. Marco fez mais anotações. E depois da morte dele, vocês receberam algum benefício, seguro de vida, pensão da empresa? Nada. Renata respondeu amargamente. Descobri que ele tinha cancelado o seguro de vida 6 meses antes de morrer, e a empresa disse que ele não tinha direito à pensão porque não estava a tempo suficiente no cargo. Mentira, claro. Eles só queriam se livrar de qualquer ligação com ele. Entendo. E como vocês sobreviveram? Trabalhando muito. Eu comecei cozinhando doces para vender na escola da Clara. Depois consegui emprego em restaurante. Até chegar onde estou hoje, foi difícil. A voz dela tremeu um pouco na última palavra. Marco percebeu. Imagino que sim. Ter que reconstruir a vida inteira baseada numa mentira. Deve ter sido devastador. Foi. Mas a gente conseguiu. Eu e a Clara, a gente se virou. Sua filha sabe o que aconteceu hoje. Renata sentiu o coração apertar. Ainda não. Ela está na casa de uma vizinha. Eu nem sei como vou explicar isso para ela. Como eu digo para uma criança de 8 anos, que o pai que ela chora não estava morto esse tempo todo. Isso pode esperar um pouco, Marco disse gentilmente. Primeiro vamos entender toda a situação. Me diga uma coisa. Seu marido mencionou alguma vez estar devendo dinheiro para alguém? Ameaças, agiotas, coisa assim. Sim, Renata respondeu sem hesitar. Quando eu confrontei ele hoje, ele disse que devia 2 milhões de reais para gente perigosa. Disse que fingiu a morte para proteger a mim e a Clara. 2 milhões. Marco assobiou baixinho. É muito dinheiro. E você acredita nessa versão? Acredito que ele devia dinheiro, sim. Não acredito que fingiu a morte para nos proteger. Acho que ele viu uma oportunidade de fugir das responsabilidades e aproveitou. Marco concordou com a cabeça. Baseado no que vi hoje, tendo a concordar com sua avaliação, homens que fogem para proteger a família não constroem identidades falsas para se casar com outras mulheres. Nesse momento, um dos convidados se aproximou. Era um homem de uns 50 anos, calvo, com cara de quem estava muito incomodado. Detetive, desculpe interromper. Sou Luiz Andrade, da construtora Andrade em Figueira. Marco e Renata se viraram para ele, surpresos. Senhor Andrade, Marco cumprimentou. Que coincidência interessante. Não é coincidência, Luiz disse gravemente. Eu estava ouvindo a conversa de vocês. E preciso contar uma coisa. Rodrigo Tavares não roubou 2 milhões da nossa empresa. Ele roubou muito mais que isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quanto? Marco perguntou. Pelo que descobrimos até agora, cerca de 6 milhões. Mas pode ser mais. Ele era muito esperto. Criou um sistema complexo de empresas fantasmas, contratos falsos, superfaturamento disfarçado. Levamos quase 2 anos para descobrir tudo. Renata sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 6 milhões. Ela repetiu incrédula. No mínimo, e tem mais. Ele não trabalhou sozinho. Temos evidências de que havia outras pessoas envolvidas. Mas nunca conseguimos identificar quem. Rodrigo era o cérebro da operação. Marco fazia anotações furiosamente. Por que vocês nunca reportaram o roubo oficialmente? Reportamos, sim. Mas como ele estava morto, o caso foi arquivado. Não havia como processar um defunto. Acabamos tendo que engolir o prejuízo e fazer os ajustes internamente. E agora que sabemos que ele está vivo, Luiz sorriu. Mas não havia humor algum na expressão. Agora a coisa muda de figura. Rodrigo Tavares vai responder por cada centavo que roubou. E pelos crimes que cometeu para esconder os roubos. Marco fechou o caderno. Senhor Andrade,
Vou precisar de todos os documentos relacionados ao caso. Planilhas, contratos, registros bancários, tudo. Pode contar comigo, detetive. Estou há 2 anos esperando a chance de fazer justiça. Renata olhou ao redor do salão. Os convidados começavam a se dispersar, conversando em grupos pequenos sobre o escândalo que tinham acabado de presenciar. Isabela tinha sido levada para um dos quartos do hotel, longe dos olhares curiosos. O casamento do ano tinha virado o escândalo da década. Detetive, ela disse. Du, o que acontece agora? Agora. Marco guardou o caderno no bolso. Agora a gente vai atrás do seu marido. E quando a gente encontrar ele, vai descobrir que fingir a própria morte foi apenas o começo dos problemas dele. Ele olhou para ela com uma expressão séria, mas não sem compaixão. Prepare-se. Senhora Tavares, tenho a impressão de que ainda vamos descobrir muita coisa sobre a dupla vida do Rodrigo. E nem tudo vai ser fácil de engolir. Renata assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. A verdade estava finalmente vindo à tona. Mas, como sempre acontece com a verdade, ela estava se revelando muito mais complexa e dolorosa do que qualquer mentira. Belo Horizonte, 6 meses após a morte de Rodrigo. Rodrigo Tavares observava pela janela do apartamento alugado na Savassi a movimentação da rua lá embaixo. Pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas normais, sem saber que ali, no 12º andar, um homem morto planejava meticulosamente seu renascimento. Havia sido mais fácil do que ele imaginara. O plano tinha funcionado perfeitamente. Naquela noite chuvosa de dezembro, ele tinha dirigido até a ponte estaiada do sol com o coração batendo como um tambor. O carro velho que tinha comprado por R$5.000 estava carregado com seus objetos pessoais. A carteira, o relógio, a aliança que Renata lhe dera no casamento, tudo cuidadosamente escolhido para deixar pistas convincentes. A parte mais difícil tinha sido quebrar o próprio nariz. Ele precisava de sangue no carro, evidências de ferimento. Segurou uma pedra com a mão trêmula e se acertou com força. A dor foi excruciante, mas necessária. Algumas gotas de sangue no volante, no banco, no painel, o suficiente para convencer os investigadores de que o acidente tinha sido real. Depois, foi só uma questão de física. Tirou o freio de mão e empurrou o carro pela ribanceira íngreme. O barulho do metal batendo nas pedras e finalmente mergulhando no rio Paranoá ecoou pela madrugada como um disparo. Rodrigo esperou alguns minutos para ter certeza de que o carro estava completamente submerso. Depois saiu caminhando pela estrada escura. O táxi que tinha chamado o esperava 2 quilômetros adiante, como combinado, o motorista. Um homem que não fazia perguntas desde que fosse bem pago. O levou direto para a rodoviária. Às 6 da manhã, Rodrigo estava num ônibus para Belo Horizonte, oficialmente morto para o mundo, Brasília. Naquela mesma manhã, Renata tinha acordado, estranhando o silêncio. Rodrigo sempre chegava em casa fazendo barulho, esbarrando nos móveis quando entrava tarde. Mas naquela manhã, a casa estava quieta demais. Rodrigo! Ela tinha chamado, saindo do quarto com Clara no colo. A menina tinha dormido mal a noite toda, com febre, nenhuma resposta. O carro não estava na garagem, a cama estava intacta. Ele não tinha dormido em casa. Renata sentiu uma pontada de irritação. Eles tinham brigado na noite anterior por causa das contas em atraso, e agora ele tinha simplesmente sumido. Era típico dele fugir quando as coisas ficavam difíceis. Foi quando o telefone tocou. Senhora Tavares, aqui é o delegado Silva, da Desenquina DP. Preciso que a senhora venha até aqui. É sobre seu marido. O mundo de Renata desabou naquele momento. O delegado explicou sobre o acidente, sobre o carro encontrado no rio, sobre os objetos pessoais recuperados. Ela ouviu tudo num transe, segurando Clara cada vez mais apertado. Mas vocês acharam o corpo? Ela tinha perguntado, com a voz quebrada. Infelizmente não, senhora. Com a força da correnteza e o estado do rio após a tempestade. Às vezes isso acontece, mas pelos indícios, não há dúvida de que foi um acidente fatal. Renata tinha chorado tanto naquele dia que pensou que fosse secar por dentro. E Rodrigo? Rodrigo estava num ônibus, dormindo tranquilamente no caminho para sua nova vida, Belo Horizonte. 2 meses depois, Eduardo Camargo nasceu oficialmente num cartório comprado na periferia de Belo Horizonte,
Rodrigo havia estudado o caso durante semanas. Um homem que realmente existira, que morrera num acidente de avião na Europa nos anos 90, mas cujos documentos nunca tinham sido propriamente cancelados no Brasil devido a falhas burocráticas, com R$50 mil em propina. Dinheiro que ele havia desviado da construtora nos últimos meses antes de morrer. Rodrigo conseguiu uma segunda via da certidão de nascimento de Eduardo. Depois RG, CPF, todos os documentos necessários para existir legalmente. A parte mais genial do plano era que Eduardo Camargo realmente tinha existido. Se alguém investigasse superficialmente, encontraria registros verdadeiros de nascimento, escola, até mesmo algumas movimentações bancárias antigas. Era a identidade falsa perfeita, baseada numa pessoa real que ninguém saberia que estava morta. Com os documentos novos, Rodrigo alugou um apartamento decente na Savassi, abriu uma conta bancária e começou a estudar o mercado de consultoria empresarial. Ele tinha conhecimento suficiente em contabilidade e finanças para se passar por consultor, e Belo Horizonte estava cheio de pequenas empresas que precisavam de ajuda para organizar suas contas. Brasília, naquele mesmo período, Renata vendia quitutes na porta da escola de Clara, tentando juntar dinheiro para pagar as contas que se acumulavam. A pensão por morte que esperava receber nunca veio. Aparentemente, Rodrigo havia cancelado o seguro de vida meses antes de morrer, e a empresa alegava que ele não tinha direito a benefícios. "Mamãe, por que a gente teve que sair da casa antiga?" Clara perguntava todas as noites. "Porque a mamãe não consegue mais pagar." "Meu amor, mas nossa casa nova é legal também, não é?" Era mentira. O apartamento pequeno e úmido no Gama não tinha nada de legal, mas era o que Renata conseguia pagar com o dinheiro que ganhava vendendo brigadeiros e beijinhos. Clara chorava todas as noites, perguntando quando o papai ia voltar do céu. Renata chorava depois que a filha dormia, se perguntando como ia sustentar as duas sozinha. Nenhuma das duas sabia que o motivo de todo aquele sofrimento estava a 1000 quilômetros de distância, construindo uma vida nova sem dar uma única olhada para trás. Belo Horizonte. Um ano depois, Eduardo Camargo era um sucesso. Rodrigo havia se reinventado como um consultor empresarial brilhante, especializado em reestruturação financeira. A ironia não estava perdida para ele. Estava usando exatamente as habilidades que desenvolvera roubando da construtora Andrade Figueira para ajudar outras empresas a organizarem suas finanças. Era nessa época que ele conheceu Isabela Montenegro numa festa de caridade. Ela estava deslumbrante num vestido azul marinho, rindo de alguma coisa que uma amiga havia contado. Rodrigo a observou durante toda a noite antes de se aproximar. Eduardo Camargo. Ele se apresentou, estendendo a mão. "Consultor empresarial?" "Isabela Montenegro." Ela respondeu, corando ligeiramente. Filha de empresário sem emprego fixo, ela riu da própria piada. E Rodrigo soube naquele momento que tinha encontrado sua porta de entrada para a alta sociedade. Isabela não era apenas linda. Era rica, ingênua e claramente carente de atenção paterna. Perfeita para seus planos, Brasília. Naquela mesma época, Renata havia conseguido um emprego de meio período num restaurante. Clara, agora com 6 anos, estava indo bem na escola pública, mas ainda perguntava pelo pai todas as semanas. "Mamãe, o papai pode me ver lá do céu?" "Pode sim, meu amor. Ele está sempre cuidando de nós. Então por que ele não volta? Eu tenho sido uma menina boa." Renata segurava as lágrimas todas as vezes. Como explicar para uma criança que às vezes pessoas simplesmente vão embora e nunca mais voltam? Belo Horizonte. 2 anos depois, o relacionamento entre Eduardo e Isabela estava sólido. Rodrigo havia calculado cada movimento, cada gesto romântico, cada declaração de amor. Isabela estava completamente apaixonada pelo homem misterioso que havia chegado do nada e conquistado seu coração. Ernesto Montenegro havia mandado investigar Eduardo, claro, mas a investigação encontrou exatamente o que Rodrigo queria. Documentos legítimos, uma empresa de consultoria próspera, referências impecáveis de clientes satisfeitos, nada que levantasse suspeitas. "Papai aprovou você", Isabela tinha contado, radiante, depois de um jantar em família. "Que ótimo", Rodrigo respondeu, beijando a testa dela. "Significa que posso pedir sua mão em casamento." Foi uma proposta perfeita. Restaurante 5 estrelas,
Anel de diamante, joelhinho no chão, tudo filmado discretamente pelos paparazzi que ele mesmo havia contratado. A notícia do noivado da herdeira Montenegro foi capa de revista, e Eduardo Camargo se tornou oficialmente um dos solteiros mais cobiçados que havia saído do mercado. Brasília. 6 meses antes do casamento, Renata havia finalmente conseguido estabilidade financeira. Sua reputação como cozinheira especializada em eventos estava crescendo, e ela estava conseguindo sustentar Clara com dignidade. A menina, agora com 8 anos, havia parado de perguntar pelo pai todas as semanas, mas ainda guardava desenhos que fazia para ele no Dia dos Pais. Um dia a gente vai conseguir ir para Paris, que nem o papai sempre prometia, Clara disse num domingo, enquanto elas passeavam no parque. Um dia sim, Renata concordou, sem saber que naquele exato momento, seu marido morto estava planejando sua lua de mel em Paris com outra mulher. Hotel Imperial do Cerrado, no dia do casamento. E agora, parado no estacionamento do hotel, Rodrigo sentia todo aquele passado cuidadosamente enterrado explodindo na sua cara. 3 anos e meio de planejamento, de construção de uma nova identidade, de conquista cuidadosa de Isabela e sua família. Tudo destruído em 15 minutos por uma mulher que deveria estar trabalhando em silêncio na cozinha. Ele olhou para o prédio do hotel, onde sua vida perfeita como Eduardo Camargo havia acabado de morrer. Agora ele não era nem Rodrigo nem Eduardo. Era apenas um fugitivo, novamente. Mas desta vez, não tinha para onde correr. O quarto presidencial do Hotel Imperial estava em silêncio sepulcral, quando Ernesto Montenegro fechou a porta atrás de si. Isabela estava sentada na beira da cama king size, ainda vestindo o que restava do vestido de noiva. O tecido fino estava amarrotado, manchado de lágrimas e rímel, uma sombra patética do que havia sido uma obra-prima da alta costura apenas algumas horas antes. Filha, Ernesto disse suavemente, se aproximando devagar, como se ela fosse um animal ferido. Isabela levantou os olhos inchados de tanto chorar. O rosto jovem, que sempre irradiara confiança e alegria, estava destruído pela humilhação e pelo choque. Papai, como eu fui tão burra, ela sussurrou, a voz rouca. Como eu não percebi. 2 anos, papai. 2 anos da minha vida jogados fora com um mentiroso. Ernesto sentou ao lado dela na cama, envolvendo a filha num abraço protetor. Você não foi burra, Isa. Você foi vítima de um criminoso muito esperto. Até eu acreditei nele, e eu mandei investigar. Mas tinha que ter algum sinal, alguma coisa estranha. Ela balançou a cabeça desesperada. Ele mentiu sobre tudo. Papai, sobre o nome, sobre a família, sobre ser órfão. Meu Deus, ele tem uma filha de 8 anos que acha que o pai está morto. A realidade daquilo estava finalmente penetrando. Isabela não era apenas vítima de uma farsa romântica. Ela havia sido cúmplice involuntária na destruição de uma família. Aquela menina, ela continuou soluçando. Aquela pobre menina deve estar sofrendo tanto. E eu estava aqui, feliz da vida, planejando minha lua de mel com o pai dela. Ernesto apertou o abraço. Ele próprio estava lutando contra uma fúria que nunca havia sentido antes, como empresário bem-sucedido. Estava acostumado a lidar com golpistas e oportunistas, mas ninguém nunca havia chegado tão perto de sua família. Ninguém nunca havia enganado sua filha de forma tão cruel e calculista. Pai. Isabela se afastou um pouco para olhá-lo nos olhos. O que vai acontecer agora? As pessoas? Todo mundo viu. Os convidados, a imprensa. Meu Deus. Alguém filmou tudo. Não filmou. Ernesto suspirou. Essa era exatamente a parte que ele estava tentando não pensar. Provavelmente, ele admitiu. Vídeos já devem estar circulando nas redes sociais. A imprensa deve estar tendo um dia e tanto, como se fosse uma deixa. O celular de Ernesto começou a tocar. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Assessoria de imprensa. Ele disse. 10ª ligação em meia hora. Não atende. Isabela pediu, pânico na voz. Por favor, não atende. Mas era tarde demais. Eles puderam ouvir vozes vindas do corredor do hotel. Repórteres, fotógrafos, cameraman. A notícia havia vazado rapidamente. E agora eles estavam cercados. O casamento do ano vira escândalo da década. Ernesto podia imaginar as manchetes. Herdeira Montenegro é enganada por criminoso.
Noivo falso abandona a própria família. Isabela. Ele disse com firmeza. Preciso sair e controlar os danos. Você fica aqui. Não abre a porta para ninguém que não seja eu ou sua mãe. Entendeu? Ela assentiu, ainda tremendo. Pai, e se ele voltar? E se ele tentar me procurar? Não vai. O Marco já pediu para a segurança do hotel ficar de olho. E se por algum milagre ele for idiota o suficiente para tentar, eu mesmo vou cuidar dele. A raiva na voz de Ernesto era gelada e perigosa. Isabela nunca havia visto o pai assim. Enquanto isso, no saguão do hotel, Renata estava sentada numa poltrona de couro, observando o caos que havia criado. Jornalistas se acotovelavam na entrada, seguranças tentavam manter a ordem. E funcionários do hotel sussurravam entre si, olhando para ela com uma mistura de admiração e medo. Marco Vasconcelos se aproximou, carregando 2 copos de café. Pensei que pudesse precisar, ele disse, oferecendo um dos copos. Obrigada. Renata aceitou gratamente. O café estava forte e quente. Exatamente o que ela precisava para processar tudo o que havia acontecido. Como se sente? Marco perguntou, sentando na poltrona ao lado. Não sei. Ela respondeu honestamente. Aliviada, acho, furiosa, confusa, tudo ao mesmo tempo. É compreensível descobrir que seu marido está vivo e se casando com outra pessoa não é exatamente uma situação para a qual existem manuais de comportamento. Renata riu sem humor. E agora? O que acontece comigo com a Clara? Todo mundo vai ficar sabendo que eu sou a esposa abandonada do homem que fingiu estar morto. Você não fez nada de errado, Marco disse com firmeza. Você é vítima nessa história, assim como Isabela, assim como sua filha. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada por ter exposto a verdade. Mas e a Clara? Como eu vou explicar isso para ela? Ela tem 8 anos, Marco. 8 anos. Como eu digo para uma criança que o pai que ela chora não estava morto? Só não queria estar com ela. A voz de Renata quebrou na última frase. Era essa a parte que mais doía. Não a traição pessoal, mas o que isso significava para Clara. Marco ficou em silêncio por um momento, claramente pensando. Olha, eu não sou psicólogo infantil, ele disse finalmente. Mas tenho uma filha também. E se tem uma coisa que aprendi é que crianças são mais resilientes do que a gente imagina. Clara já passou por muita coisa difícil. E ela sobreviveu porque tem uma mãe incrível que sempre esteve lá por ela. Mas agora todo mundo vai saber. Na escola, na vizinhança, ela vai virar a menina cujo pai fingiu estar morto. Como ela vai lidar com isso? Com sua ajuda? Marco respondeu simplesmente. E se for necessário, com ajuda profissional também. Mas Renata, olha para mim. Você salvou sua filha de crescer com uma mentira. Isso pode doer agora, mas a longo prazo, a verdade sempre é melhor que uma mentira, por mais dolorosa que seja. Nesse momento, o celular de Renata tocou. Era Dona Conceição, a vizinha que estava cuidando de Clara. Renata, minha filha, você está bem? Está passando na televisão que houve um problema no casamento onde você estava trabalhando. O coração de Renata disparou. Se já estava na TV. Estou bem, Dona Conceição. Como está a Clara? Ela está aqui comigo, assistindo desenho, ainda não viu nada. Mas... Renata, eles estão falando o nome do seu ex-marido na televisão. Está dizendo que ele estava vivo esse tempo todo. Renata fechou os olhos. Não havia mais como proteger Clara da verdade. Dona Conceição, eu estou voltando para casa agora. Por favor, não deixe ela ver televisão nem mexer no celular até eu chegar. Claro, minha filha. E Renata, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Renata desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Tenho que ir, ela disse para Marco. Tenho que chegar em casa antes que a Clara descubra pela televisão. Claro, vou pedir para um dos meus homens te levar. Com essa confusão toda aqui fora, vai ser difícil conseguir um táxi. Obrigada a você. Você é muito gentil. Marco sorriu pela primeira vez desde que havia assumido o caso. Só fazendo o meu trabalho, ele disse, mas algo no jeito que olhou para ela disse que talvez fosse um pouco mais que isso. Enquanto Renata se preparava para ir embora, Ernesto Montenegro finalmente saiu do quarto da filha para enfrentar a imprensa. O saguão do hotel estava em caos total. Câmeras de televisão, fotógrafos,
repórteres gritando perguntas, ele respirou fundo e se dirigiu ao pequeno palco que havia sido montado para os discursos do casamento. Senhoras e senhores da imprensa, ele começou, sua voz cortando o burburinho. Vou dar uma declaração breve sobre os eventos de hoje. E depois não vou comentar mais nada até que a justiça siga seu curso. Os flashes dispararam como tiros de metralhadora. Hoje minha família foi vítima de um golpe elaborado e cruel. O homem que conhecíamos como Eduardo Camargo é, na verdade, Rodrigo Tavares, um criminoso que fingiu a própria morte para escapar de suas responsabilidades e crimes. Ele enganou não apenas minha filha, mas toda a nossa família e amigos. As perguntas choveram de todos os lados, mas Ernesto levantou a mão para silenciar. Quero deixar claro que minha filha Isabela é vítima nessa situação. Assim como a verdadeira esposa desse homem e sua filha pequena, vamos cooperar totalmente com as autoridades para garantir que ele seja punido por seus crimes. E vamos também nos certificar de que a família que ele abandonou receba todo o apoio que nossa família puder oferecer. Senhor Montenegro, um repórter gritou, sua filha pretende processar Rodrigo Tavares. Essa decisão caberá à justiça e às autoridades competentes. Nosso foco agora é cuidar das pessoas que foram feridas por esse criminoso. E quanto aos danos à reputação da família Montenegro, Ernesto olhou diretamente para a câmera. Nossa reputação sobreviveu a coisas piores que um golpista. O que não vai sobreviver é a liberdade dele. Isso eu garanto. Com isso, ele saiu do palco, deixando os jornalistas gritando mais perguntas. Mas a mensagem havia sido enviada claramente. Os Montenegro eram vítimas, não vilões, e eles usariam todo o seu poder e influência para garantir que Rodrigo Tavares pagasse por seus crimes. A guerra havia oficialmente começado. Rodrigo estava no estacionamento do hotel havia 20 minutos, as mãos tremendo enquanto tentava descobrir sua próxima jogada. O BMW que dirigia estava no nome de Eduardo Camargo, assim como a conta bancária, o apartamento em Belo Horizonte, toda a vida que havia construído nos últimos 3 anos, agora que sua identidade falsa havia sido exposta, tudo isso se tornara inútil. Ele ligou o carro e saiu do hotel, dirigindo sem rumo pelas ruas de Brasília. Precisava pensar, precisava de um plano, mas por onde começar? Quando sua vida inteira era uma mentira desmoronando, o celular tocou. Era Isabela. Por um momento, ele considerou atender. Talvez pudesse explicar, talvez pudesse fazê-la entender que nunca quis machucá-la. Mas que explicação haveria para o que tinha feito? Como justificar anos de mentiras, uma família abandonada, crimes financeiros? Ele rejeitou a chamada. O telefone tocou novamente. Desta vez era um número que ele não reconhecia, mas que suspeitava ser da polícia. Rejeitou também. Rodrigo parou o carro num posto de gasolina e tentou organizar os pensamentos. Tinha cerca de R$50 mil em espécie, guardados no apartamento. Dinheiro que mantinha sempre disponível para emergências. Não era muito, mas daria para fugir, talvez para outro país. Paraguai, pensou, ou Bolívia, lugares onde R$50 mil renderiam um tempo considerável, onde podia se esconder enquanto planejava o próximo movimento. Mas primeiro precisava pegar o dinheiro. Enquanto isso, Marco Vasconcelos estava coordenando a operação de busca do QG da Polícia Civil. Ele havia mobilizado todas as unidades disponíveis, e a descrição de Rodrigo e do BMW que dirigia já estava circulando por toda a região metropolitana. Alguma novidade? Perguntou ao sargento Santos, que estava monitorando as comunicações de rádio. Uma viatura relatou ter visto um BMW preto similar saindo do centro em direção à Asa Norte, há uns 15 minutos, mas perderam o rastro no trânsito. Marco franziu a testa. Asa Norte era onde Rodrigo havia morado com Renata antes de fingir a morte. Seria estupidez dele voltar lá, mas criminosos em desespero frequentemente cometiam erros estúpidos. Manda uma equipe para a antiga residência dele, Marco ordenou. Endereço está no arquivo, e outra para verificar se ele tem outros imóveis registrados na região. Já checamos, chefe. Nada no nome de Rodrigo Tavares. Mas o quê? Eduardo Camargo tem um apartamento registrado na Asa Sul, cobertura de luxo. Marco sorriu. Claro, o apartamento onde Rodrigo vivia sua vida falsa. Prepara uma equipe, vamos até lá.
Rodrigo estacionou o BMW a 2 quadras do prédio onde morava como Eduardo Camargo. Algo nele dizia que era arriscado demais voltar ao apartamento, mas precisava do dinheiro. Sem ele, não tinha como fugir do país. Ele entrou pela garagem, usando o elevador de serviço para evitar o porteiro. O apartamento de cobertura estava exatamente como havia deixado pela manhã. Luxuoso, impecável, uma vida perfeita congelada no tempo. Rodrigo foi direto para o quarto e abriu o cofre escondido atrás de um quadro. O dinheiro estava lá, assim como documentos falsos que havia preparado para uma situação de emergência, passaporte paraguaio, carteira de identidade boliviana. Não eram tão perfeitos quanto os documentos de Eduardo Camargo, mas serviriam para sair do país. Estava guardando tudo numa mochila quando ouviu sirenes na rua. Seu sangue gelou, correu até a janela e viu 3 viaturas da polícia estacionando em frente ao prédio. Homens armados saltando dos carros, se dirigindo para a entrada principal. Merda, ele murmurou. Rodrigo olhou ao redor desesperadamente. Estava no 15º andar. Não havia como sair pela janela. O elevador era muito arriscado. Provavelmente já havia policiais subindo. Restava apenas a escada de incêndio. Ele abriu a porta da varanda e olhou para baixo. A escada de emergência descia pela lateral do prédio, mas estava enferrujada e claramente não era usada há anos. Não havia escolha. Com a mochila nas costas, Rodrigo começou a descida mais terrificante de sua vida. Marco liderava a equipe que subia pelas escadas do prédio. O elevador seria muito lento, e eles não queriam dar tempo para Rodrigo se preparar ou fugir. 15 andares, ele murmurou, já sentindo o fôlego pesado no 5º andar. Esse cara realmente não facilitou as coisas. Quando chegaram ao 15º andar, Marco posicionou 2 homens de cada lado da porta do apartamento antes de tocar a campainha. Rodrigo Tavares. Polícia, abra a porta. Silêncio. Eduardo Camargo. Sabemos que você está aí. Mais silêncio. Marco acenou para Santos, que tinha uma chave mestra. Alguns segundos depois, a porta se abriu. O apartamento estava vazio, mas claramente havia sinais de que alguém estivera ali recentemente. Roupas espalhadas, gavetas abertas, o cofre escancarado. Chefe! Um dos policiais gritou da varanda. A escada de incêndio. Ele desceu pela escada de incêndio. Marco correu para a varanda e olhou para baixo. Podia ver uma figura pequena descendo rapidamente pela estrutura metálica, já no 8º ou 9º andar. Santos, leva 2 homens e cerca a base do prédio. Não deixa ele sair. E o senhor? Marco olhou para a escada enferrujada e suspirou. Eu vou atrás dele. Rodrigo estava no 6º andar, quando ouviu ruídos acima dele. Olhou para cima e viu um homem começando a descer pela escada. O detetive que estava no hotel. O pânico tomou conta dele. Acelerou a descida, mas a escada balançava perigosamente a cada movimento. Parece que não era construída para suportar o peso de 2 pessoas descendo rapidamente ao mesmo tempo. No 4º andar, seu pé escorregou numa das barras enferrujadas, por um segundo terrível. Rodrigo ficou pendurado apenas pelas mãos, com as pernas balançando no vazio. 15 metros do chão. Conseguiu se firmar novamente, mas perdeu tempo precioso. O detetive estava se aproximando, quando finalmente chegou ao térreo. Havia 3 policiais esperando por ele. Fim da linha, Rodrigo. Um deles disse, apontando a arma. Rodrigo olhou ao redor desesperadamente, estava cercado. Polícia na sua frente, um detetive descendo atrás dele, e 15 andares de prédio do lado. Não havia saída, exceto. Ele viu Isabela saindo do BMW dele, que estava estacionado na rua. Ela tinha vindo atrás dele, sem pensar 2 vezes. Rodrigo correu na direção dela. Eduardo. Isabela gritou quando o viu. O que está acontecendo? Por que a polícia? Rodrigo a agarrou pelo braço e a puxou para si, colocando o braço ao redor do pescoço dela. Isabela. Desculpa. Ele sussurrou no ouvido dela. Eu não queria que chegasse a isso. Eduardo, você está me machucando. Ela tentou se soltar, mas ele apertou mais o braço. Saiam da frente. Rodrigo gritou para os policiais. Saiam da frente ou eu machuco ela. Rodrigo, solta a moça, Marco disse. Tendo acabado de chegar ao térreo. Você não é um assassino. Não complica mais as coisas. Eu não quero machucar ninguém, Rodrigo respondeu. Mas sua voz estava desesperada. Só quero sair daqui.
Eduardo, por favor. Isabela chorava. Me solta. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Meu nome não é Eduardo, Rodrigo disse, com a voz quebrada. Nunca foi Eduardo. Sinto muito, Isabela. Sinto muito por tudo. Ele começou a recuar em direção ao carro, arrastando Isabela consigo. Os policiais o acompanharam, mantendo as armas apontadas, mas sem atirar por causa da refém. Onde você vai, Rodrigo? Marco perguntou, tentando manter o tom calmo. Mesmo que chegue ao carro, para onde vai fugir? Todo mundo no país já sabe quem você é. Vou dar um jeito, Rodrigo respondeu, mas não soava convincente nem para ele mesmo. Conseguiu chegar até o BMW e abriu a porta do passageiro, empurrando Isabela para dentro. Depois correu para o lado do motorista. Eduardo, me solta, Isabela implorava. Por favor, eu não fiz nada de mal. Eu sei, Rodrigo disse, ligando o carro. Você nunca fez nada de mal, foi eu, sempre fui eu. O BMW arrancou em alta velocidade, deixando os policiais para trás. Mas Marco já estava no rádio, coordenando a perseguição. Todas as unidades. Temos um sequestro em andamento. BMW preto, placa IDF 4521. Fugindo pela W3 Sul sentido centro. Suspeito armado e perigoso? Na verdade, Rodrigo não estava armado. Mas naquele momento, com uma refém no carro e o desespero tomando conta de sua mente, ele era mais perigoso do que qualquer arma. A fuga final havia começado. O BMW cortava o trânsito de Brasília em alta velocidade, com Rodrigo alternando entre piscar o sinal e furar semáforos fechados. No banco do passageiro, Isabela estava pálida como papel, as mãos tremendo enquanto tentava entender como sua vida havia se tornado um filme de ação em questão de minutos. Eduardo, Rodrigo, sei lá qual é seu nome, ela disse, a voz entrecortada pelo medo. Para onde estamos indo? Não sei, ele respondeu honestamente, olhando pelo retrovisor. 3 viaturas policiais vinham atrás deles, sirenes gritando, mas ainda mantendo distância por causa da refém. Só preciso de tempo para pensar. Tempo para pensar no quê? Isabela se virou para olhá-lo, e pela primeira vez desde que o conhecera, viu medo real nos olhos dele. Rodrigo, você tem uma esposa, tem uma filha. Como você pôde fazer isso com elas? Você não entende. Ele murmurou, acelerando mais ao ver um sinal vermelho à frente. Eu não tinha escolha. Claro que tinha. Ela explodiu, a raiva finalmente superando o medo. Você sempre tem escolha. Você escolheu abandonar sua família. Escolheu fingir que estava morto. Escolheu mentir para mim durante 2 anos. O carro passou zunindo pelo cruzamento, quase colidindo com um ônibus. Buzinas furiosas ecoaram atrás deles, mas Rodrigo mal registrou. Eu me apaixonei por você de verdade, ele disse de repente. Que mentira é essa agora? Isabela riu sem humor. Você nem sabe o que é verdade. Você mentiu tanto que nem lembra mais quem você realmente é, no rádio do carro, que estava sintonizado numa estação de notícias. Começou a tocar a manchete do momento. Sequestro em Brasília. Homem que fingiu a própria morte mantém ex-noiva como refém. Desligue isso, Rodrigo pediu. Não, Isabela. Eu disse não. Ela gritou. Eu quero ouvir como o mundo inteiro está descobrindo que eu fui idiota por 2 anos. A voz do repórter ecoou pelo carro. Rodrigo Tavares, de 32 anos, havia sido declarado morto após um acidente de carro em 2021, deixando esposa e filha pequena. Descobriu-se hoje que ele forjou a própria morte para escapar de dívidas milionárias e crimes financeiros. Dívidas milionárias. Isabela olhou para ele com um horror crescente. Que mais você escondeu de mim? Rodrigo não respondeu. Estava concentrado demais em tentar pensar numa saída. As viaturas policiais haviam aumentado. Agora eram pelo menos 5 carros atrás deles, e provavelmente havia mais na frente, tentando cercar a rota de fuga. Eles estavam na saída de Brasília agora. Na rodovia que levava a Goiânia, o velocímetro marcava 140 km/h, velocidade perigosa para qualquer estrada, muito mais numa situação de perseguição. Rodrigo, você vai nos matar! Isabela gritou quando o carro fez uma curva em alta velocidade, os pneus chiando no asfalto. Não vou deixar nada acontecer com você, ele disse.
mas suas próprias mãos estavam tremendo no volante. Você já fez acontecer, ela berrou. Você arruinou minha vida, arruinou a vida da sua família, e agora vai nos matar num acidente no retrovisor. Rodrigo viu que os policiais estavam se aproximando. Uma das viaturas tentou uma ultrapassagem pela esquerda. Claramente planejando forçá-lo a parar, foi quando ele tomou a decisão mais estúpida de sua vida. Em vez de diminuir a velocidade, pisou fundo no acelerador. O BMW disparou para frente, deixando as viaturas para trás temporariamente. Mas logo à frente havia uma curva fechada, e Rodrigo percebeu tarde demais que estava indo rápido demais para fazer a manobra com segurança. Rodrigo! Isabela gritou, vendo a curva se aproximar. Ele virou o volante bruscamente para a direita, tentando acompanhar a estrada. O carro derrapou violentamente, rodou no asfalto molhado da chuva que havia começado a cair e saiu da pista. O mundo virou um borrão de vidro quebrando, metal amassando e gritos. O BMW capotou 2 vezes antes de bater de frente contra um poste de energia elétrica, numa explosão de faíscas e fumaça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marco foi o primeiro a chegar ao local do acidente. O BMW estava destruído, fumegando, o teto completamente amassado pelo capotamento. Ele correu para o carro com o coração na garganta, seguido pelos paramédicos que haviam chegado quase ao mesmo tempo. Isabela, ele gritou, tentando ver através dos vidros estilhaçados, do lado do passageiro. Uma mão se moveu. Isabela estava consciente, sangue escorrendo de um corte na testa, mas aparentemente sem ferimentos graves. O cinto de segurança e os airbags haviam salvado sua vida. Estou bem, ela murmurou, quando Marco conseguiu abrir a porta amassada. Rodrigo, como está o Rodrigo? Marco olhou para o lado do motorista e sentiu o estômago afundar. Rodrigo estava imóvel, a cabeça numa posição anormal. Sangue cobrindo o rosto. O lado do motorista havia sido o mais atingido no impacto. Os paramédicos chegaram correndo e começaram os procedimentos de emergência. Mas Marco viu nos olhos deles que era tarde demais. Senhor, um dos paramédicos chamou. A moça vai ficar bem, mas o motorista morreu. Marco perguntou baixinho. No impacto, quebrou o pescoço. Marco olhou para o corpo de Rodrigo Tavares, o homem que havia passado 3 anos e meio fingindo estar morto, e agora estava realmente morto de verdade. A ironia da situação não estava perdida para ele. Isabela estava sendo retirada do carro numa maca quando perguntou: Ele não sobreviveu, né? Marco pegou na mão dela. Sinto muito. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto machucado de Isabela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, culpa, confusão, uma mistura complexa de emoções que ela levaria anos para processar completamente. Ele disse que se apaixonou por mim de verdade. Ela sussurrou. Nos últimos minutos ele disse isso. Talvez fosse verdade. Marco respondeu. Pessoas complicadas são capazes de sentimentos verdadeiros, mesmo quando fazem coisas terríveis. Mas isso não torna o que ele fez menos errado, né? Não torna. 2 horas depois, Marco estava no necrotério, observando o corpo de Rodrigo Tavares sendo preparado para a autópsia. Era estranho pensar que aquele homem havia causado tanto sofrimento, havia destruído tantas vidas, e agora estava ali, quieto e inofensivo. Seu celular tocou. Era Renata. Marco, vi no noticiário que ele morreu. É verdade. Acidente de carro durante a fuga. Isabela Montenegro sobreviveu, mas ele, silêncio do outro lado da linha. Renata, você está bem? Não sei. Ela respondeu finalmente. Não sei como me sinto. Ele era o pai da Clara, sabe? Por mais que tenha nos abandonado, por mais que tenha mentido, era o pai dela. Entendo. Como eu vou explicar isso para ela? Primeiro eu digo que o pai está morto. Depois que estava vivo, agora que está morto de novo. Como uma criança de 8 anos processa isso? Marco não tinha resposta para essa pergunta. Algumas situações na vida eram simplesmente complexas demais para explicações fáceis. Você quer que eu vá até aí? Ele ofereceu. Para conversar com vocês duas, ajudar a explicar o que aconteceu. Seria muito gentil da sua parte. Claro. Chego aí em 1 hora. Depois de desligar,
Marco ficou mais alguns minutos olhando para o corpo de Rodrigo. O homem havia tido várias chances de fazer as coisas certas. Podia ter conversado com Renata sobre os problemas financeiros, podia ter procurado ajuda legal para lidar com as dívidas, podia ter sido honesto sobre seus erros. Em vez disso, escolheu a mentira, a covardia, a fuga e agora, ironicamente, a morte que ele havia fingido por tanto tempo finalmente o havia alcançado. Justiça poética, Marco pensou. Às vezes a vida tem um senso de humor muito cruel, mas pelo menos agora, Renata e Clara poderiam finalmente começar a curar de verdade. Poderiam parar de viver na sombra de um fantasma e começar a construir um futuro baseado na verdade. Por mais dolorosa que fosse, era um começo. Um recomeço difícil, mas honesto. E talvez, no final das contas, fosse exatamente isso que elas precisavam. 6 meses depois, o cheiro de alecrim e tomilho perfumava o ar. Quando Renata abriu as portas do Coração Renascido, pela primeira vez, o restaurante era pequeno, mas acolhedor, com apenas 12 mesas. Paredes cor de terracota e plantas penduradas que criavam uma atmosfera caseira. Era exatamente como ela havia sonhado durante tantas noites em que trabalhava até tarde, planejando cada detalhe. "Mãe, ficou lindo!" Clara exclamou, correndo entre as mesas com um sorriso que não aparecia há meses. "Posso escolher em qual mesa vou fazer a lição de casa?" "Pode sim, meu amor", Renata respondeu, ajeitando um vasinho de manjericão na janela. Mas só depois que os clientes forem embora, a menina havia se recuperado melhor do que Renata esperava. Claro, houve momentos difíceis. Noites de pesadelo, perguntas complicadas, sessões com a psicóloga infantil que Ernesto Montenegro havia insistido em pagar. Mas Clara era resiliente, e aos poucos foi entendendo que às vezes os adultos cometem erros muito grandes, e que isso não era culpa dela. "O papai não me abandonou porque eu fiz alguma coisa errada, né, mãe?" Ela havia perguntado uma semana após a morte de Rodrigo. "Não, meu amor, nunca foi culpa sua. O papai estava com problemas que ele não soube resolver direito. Mas isso não teve nada a ver com você. Então ele me amava mesmo." Renata havia hesitado nessa pergunta. Como explicar que amor e abandono podem coexistir na mente confusa de um adulto perdido? "Eu acho que sim." Ela havia respondido finalmente. Mas às vezes o amor não é suficiente quando uma pessoa está muito confusa e com medo. Não era uma resposta perfeita, mas era honesta. E Clara pareceu aceitar. A campainha da porta tocou, tirando Renata de suas lembranças. Era Marco, carregando um buquê de girassóis e vestindo uma camisa social azul que destacava seus olhos. "Parabéns, chefe", ele disse, oferecendo as flores com um sorriso que fazia o coração de Renata acelerar. "Pronto para conquistar o paladar de Brasília." "Pronta, não sei." Ela riu, aceitando o buquê. Mas ansiosa, com certeza. A relação entre eles havia se desenvolvido naturalmente nos últimos meses. Marco havia se tornado presença constante na vida dela e de Clara, primeiro como o detetive que cuidou do caso, depois como amigo. E agora? Bem, agora era algo mais complicado e bonito de definir. "Tio Marco." Clara correu para cumprimentá-lo. "Olha só como minha mesa ficou arrumada." Ela havia insistido em ajudar com os preparativos. E Renata a deixou arranjar uma das mesas com guardanapos dobrados em formato de flor e um pequeno vaso com margaridas. "Ficou perfeita." Marco disse seriamente, examinando o trabalho da menina. "Você tem futuro como decoradora, ou como chefe, que nem a mamãe, ou como chefe. O céu é o limite." Renata observou a interação entre eles com um calor no peito. Marco tinha jeito com Clara, era paciente e gentil. Nunca tentou forçar uma proximidade ou substituir a figura paterna que ela havia perdido. Simplesmente se fez presente, confiável, uma constante positiva na vida delas. A campainha tocou novamente. E desta vez era Isabela Montenegro. Renata ainda se sentia estranha na presença da moça. Não era culpa de Isabela ter se apaixonado por Rodrigo. Ela havia sido vítima tanto quanto Renata, mas era inevitável uma certa tensão, um desconforto que provavelmente sempre existiria entre elas. "Renata", Isabela disse timidamente. "Espero que não se importe da minha visita. Eu só queria ver como estava ficando o restaurante." "Claro, entre", Renata respondeu forçando um sorriso.
Quer conhecer o cardápio? Isabela havia mudado muito nos últimos meses. O cabelo estava mais curto, sem aqueles cachos elaborados de socialite. Usava menos maquiagem, roupas mais simples. As experiências traumáticas haviam amadurecido a moça de forma acelerada. Na verdade, Isabela disse, mexendo nervosamente na bolsa, eu vim trazer uma coisa para você. Ela tirou um envelope grosso da bolsa e o entregou para Renata. O que é isso? É uma forma de pedir desculpas. Eu sei que não foi minha culpa o que aconteceu, mas eu me sinto responsável mesmo assim. Você e Clara passaram tanto tempo sofrendo. Enquanto eu estava feliz com ele. Renata abriu o envelope e viu um cheque de valor considerável. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas que ainda restavam da época de Rodrigo e ainda sobrar para investir no restaurante. Isabela, eu não posso aceitar isso. Por favor. A moça insistiu. Minha família tem muito dinheiro e nós queremos ajudar. Você merece uma chance de recomeçar sem o peso das dívidas que ele deixou. Renata olhou para o cheque, depois para Clara, que estava mostrando para Marco como tinha aprendido a dobrar guardanapos. Tá bom, ela disse finalmente. Mas só se você aceitar ser minha primeira cliente oficial. Isabela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Aceito. O que você recomenda? Risoto de camarão com ervas frescas, especialidade da casa, enquanto Renata preparava o prato na cozinha pequena, mas eficiente. Marco se aproximou. Como você está se sentindo, nervosa, aterrorizada? Ela admitiu mexendo o risoto. E se ninguém gostar da comida? E se eu fracassar? Não vai fracassar, ele disse com convicção. Já provei sua cozinha, lembra? Você tem um talento natural. É diferente cozinhar para amigos e cozinhar profissionalmente. Mas você sempre foi profissional, Renata. Mesmo quando as coisas estavam mais difíceis, você sempre deu o seu melhor. Ela parou de mexer o risoto e olhou para ele. Marco, obrigada por tudo, por ter acreditado em mim naquele dia no hotel, por ter cuidado do caso, por ter cuidado de nós. Não precisa agradecer. Ele hesitou, como se fosse dizer algo importante, mas a campainha da porta interrompeu o momento. Os primeiros clientes reais estavam chegando. As próximas 2 horas passaram num borrão de pedidos, pratos sendo preparados, elogios dos clientes e a sensação crescente de que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo. Quando o último cliente saiu, eram quase 11 da noite. Clara estava dormindo numa das poltronas do canto. Exausta de tanto ajudar, Isabela havia ficado até mais tarde, conversando com outros clientes sobre o restaurante e efetivamente fazendo marketing gratuito. Primeira noite foi um sucesso, Marco disse, ajudando Renata a limpar a cozinha. Foi mesmo, né? Ela sorriu, ainda não acreditando completamente. Todos os pratos saíram no tempo certo. Ninguém reclamou. Até teve gente pedindo para reservar mesa para a próxima semana. Você devia estar orgulhosa. Estou pela primeira vez em muito tempo. Estou realmente orgulhosa de alguma coisa que consegui fazer. Eles terminaram de limpar em silêncio confortável. Marco carregou Clara adormecida até o carro, e os 3 foram para casa. A casa nova que Renata havia conseguido alugar com a ajuda financeira dos Montenegro, depois de colocar Clara na cama. Renata e Marco ficaram na varanda pequena, bebendo chá e observando as estrelas. Renata, Marco disse finalmente, tem uma coisa que eu quero falar com você faz tempo. O que é? Eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente, acho que foi um processo gradual, mas sei que quero estar na sua vida. Na vida de vocês duas, se você quiser. Renata sentiu o coração acelerar. Era uma conversa que ela sabia que chegaria em algum momento, mas ainda assim a pegou desprevenida. Marco, eu sei que é complicado. Sei que você passou por muito trauma, que precisa de tempo, não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que você soubesse. Ela olhou para ele, o homem que havia aparecido no pior dia de sua vida, e desde então só havia trazido estabilidade, honestidade, carinho, que havia cuidado de Clara como se fosse filha dele, que havia acreditado nela quando nem ela mesma acreditava. Eu também me apaixonei por você, ela disse baixinho. Tenho medo, porque ainda estou me curando de tudo o que aconteceu, mas eu quero tentar. Quero ver onde isso pode levar.
Eles se beijaram ali na varanda, sob as estrelas de Brasília, enquanto o restaurante Coração Renascido descansava a algumas quadras de distância, pronto para mais um dia de novos começos. 6 meses depois da pior revelação de sua vida, Renata Sampaio finalmente estava aprendendo que era possível reconstruir tudo sobre bases verdadeiras, que era possível amar novamente, confiar novamente, sonhar novamente. Seu coração havia renascido, e desta vez estava construído para durar,